Provavelmente você já ouviu falar dela e sabe o quanto ela sofreu para chegar até aqui. Aquela planta que por muitos anos foi marginalizada, hoje salva vidas. Até onde você iria pela vida de um filho ou de alguém que você ama? Não existem limites para isso, não é mesmo? Muitas mães, por desespero, foram obrigadas a cruzar o limite da legalidade para conseguir o único remédio que melhorava a condição do filho. Foram tempos difíceis, mas graças à força dessas mães, isso não é mais preciso. Por que esse remédio tão poderoso foi proibido para quem precisava dele? O que ele tem de tão milagroso? Que doenças podem ser tratadas com ele? Virou mesmo a panaceia? Essa e muitas outras perguntas só a Dona Cannabis para responder. Vem que esse não é mais um podcast comum. É um canal de informação com um olhar diferente sobre cannabis medicinal. O olhar de uma atípica mãe. Oi, esse é o Dona Cannabis, um podcast com um olhar diferente sobre cannabis medicinal, o olhar de uma atípica mãe. Eu tenho um filho autista e também com deficiência intelectual que faz uso de cannabis medicinal há mais ou menos 1 ano e meio. Desde então a nossa vida foi muito melhor, com mais qualidade, com mais felicidade. E aí eu comecei a compartilhar as nossas experiências na internet e foi assim que nasceu o Dona Cannabis Podcast. E no episódio de hoje, eu estou aqui simplesmente com o neurologista do Enzo, do meu filho, Dr. Vitor Saab, que é especialista em cannabis medicinal. Tudo bem, doutor? Obrigada por estar aqui. Boa noite, Manu. Eu que agradeço o convite. Vamos aqui esclarecer as dúvidas do pessoal e tentar colaborar da melhor forma possível. Com certeza. Doutor, como é que foi assim, esse início para você decidir estudar sobre cannabis? Como é que foi? Existem 2 maneiras de se aprender na vida, por amor e por dor. No meu caso foi por dor. Meu filho tinha um diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento, que no antigo CID-10 fazia parte do transtorno do espectro do autismo. E eu totalmente o uso da cannabis medicinal, não aceitava. E depois de o uso de alguns medicamentos que só trouxeram alguns efeitos adversos, principalmente risperidone, aripiprazol, foi utilizada a cannabis e eu comecei a ver meu filho de verdade. Depois disso, meu filho começou a socializar, eu comecei a enxergar meu filho de uma maneira diferente. A partir desse momento, eu pensei, se meu filho se beneficiou disso, por que outras pessoas não podem se beneficiar? Isso foi há mais ou menos 8 anos atrás. Tem bastante tempo já, né? Bastante tempo. Muitas porradas na vida, né? Primeiro vem o diagnóstico do transtorno global do desenvolvimento, depois você faz uma avaliação neuropsicológica, vem outra porrada, vem o déficit intelectual, e depois de mais 5 anos vem outra porrada, um TDAH associado. É aquela história, né, doutor? O autismo quase nunca vem sozinho. Não, o autismo sempre tem comorbidades, você sempre tem que ficar muito atento às comorbidades. Ansiedade, depressão, transtorno do humor, transtorno do processamento auditivo central, compulsão alimentar, transtorno explosivo intermitente, que é a síndrome do Hulk, entre outros, estabilidade do humor, insônia. Você não pode ver o autismo, você tem que ver o paciente, eu tenho que ver o Enzo, eu tenho que ver o Matheus, e assim por diante. A partir do momento que eu consegui enxergar o paciente, esqueci de ver o autista, ou o TDAH, ou o déficit cognitivo, as coisas melhoraram. Voltando à medicina tradicional, você não trata a doença, você trata o doente. E as coisas começaram a melhorar, minha cabeça, eu abri meus horizontes, os resultados foram melhores e hoje eu viajo para cá e para lá tratando crianças assim, né? É verdade. Mas como é que foi esse processo, doutor, assim, porque não tem na grade da faculdade de medicina. Aonde que você foi buscar conhecimento, informação sobre cannabis? Foi no desespero. Não tinha o que fazer, não via perspectiva em nada. Última alternativa. É muito importante você falar isso, exatamente essa palavra, desespero, porque é o que a gente passa, né? Nós, mães e pais atípicos, assim, eu sempre falo, quando eu menciono o Dr. Vitor, que, assim, é muito importante a gente falar e a gente ter perto pessoas que entendem a nossa língua. Eu costumo falar que fazem parte da nossa tribo.
Porque só quem vive na pele sabe o que a gente sente. Então, assim, é até uma maneira de confortar as mães, por exemplo, que querem iniciar o tratamento, mas têm medo, têm dúvida. Quando elas sabem, por exemplo, que você, doutor, tem um filho autista, aí a gente já passa a olhar com outros olhos. Eu falo porque isso aconteceu É. comigo. Quando eu soube que você tinha um filho autista, falei, nossa, então ele sabe exatamente o que eu sinto. Vou com ele mesmo, assim, é muito importante, Não, né? eu me lembro de você exatamente. Você é uma menina culta, inteligente, e vê como você era insegura para dar cannabis. Eu lembro de quando Uhum. seu filho fugiu e foi Sim, nadar na piscina sozinha. Você estava desesperado. Eu falei, Manu, ele conseguiu pegar a chave, ele conseguiu abrir a porta, ele pensou que tem a piscina lá embaixo e ele e tava conseguiu nadar. escondida a chave. Exatamente, entendeu? Você tem que começar a pensar. Ah, ele fez uma arte. Antes ele não conseguia fazer. Hoje ele está conseguindo raciocinar, Sim. pensar e executar. Nossa, hoje ele tá, doutor, ele começou. Primeiro eu fiquei feliz que ele começou a falar mais, né? Menos crises e tudo. Aí depois eu fiquei feliz porque ele começou a ler umas palavrinhas assim, né? 2 sílabas e tal. Agora ele já tá escrevendo. Ele tá escrevendo, sabe? Assim, pequenas palavras e frases, assim. Nossa, assim, é um avanço a cada dia, assim. A gente como pai é totalmente diferente como médico. É, né? Tratar meu filho é muito difícil para mim. Eu não consigo. O amor é tão grande que eu não consigo. O Matheus tem a médica dele. Eu só Sério? controlo a Ah, sim. parte da Não é você que cannabis. prescreve. Ah, sim, a Cannabis cannabis sou sim. eu. O Aham. resto é médico dele. É uma excelente médica, diga-se de passagem. Quando a gente fala de autismo, cara, é uma coisa muito ampla. Você vai falar de comportamento, alteração de linguagem e a parte cognitiva. Você não tem como você separar essas coisas. Você tem que enxergar como um todo. E a função da cannabis no autismo não é tratar o autismo, é facilitar as terapias do autismo. Antes da gente falar sobre a atuação da cannabis no autismo, eu queria que a gente falasse, para quem está assistindo a gente, como que a gente pode definir o que é o autismo? Para que, de repente, muitas pessoas vêm para mim e perguntam assim, Manu, o que que é o autismo? Como é que eu posso falar para minha vizinha, para minha amiga, para minha prima? Como? O que que é o autismo? O autismo é um atraso do neurodesenvolvimento associado a algumas características típicas. Falando em comportamento, uma criança que tem uma dificuldade de interação social, uma criança que dificilmente mantém o olhar quando conversa com você, uma criança que fica um pouco alheia ao meio externo, uma criança que tem uma seletividade alimentar, uma criança que tem um comportamento agitado, às vezes agressivo, às vezes se automutila, associado com dispraxias sensitivo-motoras, ou seja, dispraxias sensitivas, bem seletividade alimentar, dificuldade com tecidos e roupas, dificuldade de cortar o cabelo, dificuldade de unha, intolerância ao barulho. Já a parte motora, dificuldade de coordenação motora fina, dificuldade de propriocepção. Então, é um atraso no neurodesenvolvimento global. Depois disso, o que sempre chama atenção é o atraso da fala. A Uhum, grande maioria das pessoas só prestam atenção, principalmente se for o primeiro filho, sim. quando seu filho atrasa para falar. Aí que você vai atrás. E hoje a gente sabe que, independente do diagnóstico precoce, o mais importante é a intervenção precoce. É Com o tratamento certeza. precoce. O tratamento precoce traz bons resultados. Inclusive, hoje em dia, está vindo cada vez mais cedo esse diagnóstico, né, justamente para que os pais entrem em ação, né, coloquem na terapia, porque mal não vai fazer, né, doutor? De jeito E nenhum. assim, é muito melhor a gente, por exemplo, inclusive hoje não tá colocando assim os níveis logo tão cedo, né? Tem que esperar mais um pouquinho, Tem. 3, 4 Muda, anos. muda, né, cara? A maturidade é diferente de pessoa para pessoa. É diferente do sexo masculino, do sexo feminino. Você tem que avaliar o indivíduo. Você não tem que avaliar o diagnóstico, E às entendeu? vezes, assim, a criança, né, assim, tem alguns sintomas, mas não tem todos, porque realmente é um espectro, né, doutorzinho? Sim, com o DMS-5, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque se pegar uma criança tímida, preenche critérios para transtorno do espectro do autismo. Eu tenho muito cuidado com isso, porque eu não gosto de rotular as pessoas. Uma frase que eu acho que deve ter usado com você. Você gosta de Coca-Cola? Eu gosto. Por quê? Porque o rótulo é bonito ou porque que tem dentro é bom? Porque o que tem dentro é bom. Como eu faço para melhorar isso?
É assim que eu penso, entendeu? Às vezes você precisa de um diagnóstico para você conseguir realizar todas as terapias, até judicialmente, né? Mas o importante é a intervenção precoce. Mas assim, o que que é assim crucial para você decidir, por exemplo, pelo diagnóstico de uma criança? Chega a passar alguns exames, não existe, né? Nenhum exame que detecte o autismo, É. mas Cara, eu vejo hoje, as famílias chegam, já fizeram ressonância 2, 3 vezes, fizeram milhões de exames genéticos. Óbvio que às vezes tem alguma síndrome associada, mas o diagnóstico é clínico. nossa, eu soube de uma história que uma mãe vendeu a geladeira para fazer o Bera. Geladeira, mano, tem mãe que vende casa, É, tem mãe que vende fazenda, tem mãe que move montanhas para tratar um filho. sim. Tem mãe que muda de cidade para tratar o filho. Esse é o cuidado que eu tenho, entendeu? Porque É, hoje a gente sabe quanto custa uma terapia para é, um filho. Uma terapia completa, protocolo A, vai girar em torno de 20 a 30 mil reais. Do muito mesmo jeito caro. que os pais querem fazer, os convênios não querem pagar. Uhum, Então, eu acho que a gente, como médico, tem que fazer exatamente o que precisa ser feito. Nem mais, nem menos. Lembrando que a criança precisa brincar também. uhum. Não é fácil ir para a escola, meio período, das 8 ao meio-dia, por exemplo, e a tarde inteira. Primeiro fono, depois TO, depois A psicomotricidade, depois agenda deles é musicoterapia. sempre lotada, né? Eles não brincam, É. porque brincar com outras crianças ajuda a se desenvolver. Uhum. Às vezes é melhor que terapia, entendeu? Então eu acho que não tem um protocolo para todo mundo. Nossa, eu Cada vejo um é isso de um lá em jeito. casa. Eu tenho uma filha de 5 anos, né? Que assim, ela é completamente pra frente, assim, é como se ela fosse a mini terapeuta do Enzo em casa, né? E assim, pela questão dele não ter a idade cronológica certinha ali, né? É meio que como se eles fossem na mesma idade ali. Eu falo que às vezes eles são meus gêmeos, porque ela ajuda muito ele e ele se espelha muito nela e obedece muito ela, segue as coisas que ela, né, propõe, ela vai puxando e ele vai indo. É, o que eu percebo muito é que sempre tem uma pessoa que o autista se apega mais. Sim, Sempre tem um pilar de sustentação. 90% das vezes é a mãe. com certeza. Com certeza. Isso não tem nem dúvidas. Mas assim, doutor, de que forma que a cannabis ela pode ajudar no autismo, assim? Tá. Quando as pessoas me procuram, elas procuram mágica. Não tem mágica. Uhum. Lembrando que o tratamento para o autismo são as terapias, tá? Mas também não adianta você levar seu filho para fazer uma terapia se ele não para sentado, se ele fica correndo para lá e para cá, se ele fica se autoagredindo. Ou você usa medicamentos alopáticos aprovados pela FDA, que até hoje são a risperidona e o aripiprazol, ou você usa uma terapia alternativa até então, que hoje é o CBD ou a cannabis medicinal. Qual o objetivo disso? A cannabis tem que ser um facilitador das terapias. Tem que deixar a criança calma, focada, para que ela aproveite as terapias. Não para que ela fique passeando com a fono, dando voltinha de onda, para que ela faça exercício de fono, para que ela faça exercício de TO, para que ela faça uma psicomotricidade. Não para que o seu filho fique maçante e veja aquilo como uma tortura. Porque a criança percebe que ela está melhorando. Chega uma hora que ela tem essa noção, eu quero melhorar, eu quero ser igual ao meu amigo, eu quero ser igual à minha amiga, eu quero sair sozinho, eu quero ter meu dinheiro, eu quero pagar minha conta, eu quero ter namorada. Eles pensam isso, só que eles são mais atrasados. Uhum. Então, as terapias fazem isso. Eu acho que TO, cara, TO é uma coisa mágica. Muito Eu acho importante, que né? TO, tanto integração sensorial quanto a atividade de vida diária, é o pilar de sustentação, entendeu? Eu tenho uma dívida eterna com a T do meu filho, a Thalita, vou até mencionar aqui, que era a nota Nossa, 1000. a T é muito importante, né, doutor? A gente pensa que não, mas, assim, muitas escolas e famílias são resistentes porque pensam que vai deixar a criança dependente, mas não, é completamente o contrário, né? É, com o tempo, Manu, a gente também vai aprendendo que a gente tem que entender as limitações do nosso filho. Ontem eu cheguei em casa, por exemplo, Matheus, ó pai, as notas dele, provas adaptadas, óbvias, né? Mas 10, 9, 10, 9 e tal. Pô, você tem que comemorar isso, Com entendeu? certeza. Porque se a prova, mesmo a prova adaptada, seu filho poderia tirar 2, 3. Então, pra mim, isso é uma vitória. Eu sempre valorizo as pequenas vitórias. Às vezes ele cai, a gente tem que ajudar a se levantar e seguir em frente. E nós, como os pais, temos que dar exemplo. Sempre isso. Nossos filhos são o que nós somos.
Nossa, eu sempre falo assim que o que mais melhorou no Enzo foi a parte cognitiva, assim, sem dúvida, o entendimento dele. Hoje eu sei que assim, se ele estiver aqui na minha frente, ele tá olhando pra mim, ele tá me percebendo, ele sabe se eu tô com raiva, ele sabe se eu tô feliz, entendeu? Ele sabe, ele consegue identificar o que eu tô falando com ele, sabe? E até mesmo já atender alguns comandos que antes ele não fazia, né? As crises diminuíram muito porque ele entende agora. Por exemplo, a gente está no shopping, ele não quer ir embora, mas ele sabe que a gente tem que ir para casa. Então, isso diminuiu muito. Assim, ele ainda tem crise, assim, e é muito pontual sempre quando a gente está voltando para casa, porque ele gosta muito de passear, ele gosta muito de explorar. O psicólogo dele até falou que ele tem uma coisa que chama estereotipia visual. Não sei se você já ouviu falar nisso. Ele se estimula muito vendo as coisas, explorando os ambientes, andando, assim, né? Então, quando ele quer ficar ali, naquele momento, estimulando visualmente, né? Ele não quer voltar para casa. E aí, quando ele chega em casa, ele chora. Mas aí demora muito menos do que antes, é muito mais leve e a gente consegue contornar muito mais facilmente. Meu menino me conhece pela voz do telefone. Do jeito que eu falo, ele já sabe como é. Como eu olho para ele, ele sabe. Se eu tô triste, ele sabe. Se eu tô feliz, ele sabe. Eles percebem tudo. Eles Sim. percebem mais do que a gente. Eu costumo dizer, para você conversar com um autista de igual para igual, você tem que deixar todos os seus problemas em casa, lavar toda a sua roupa suja, elevar sua alma, abrir seu espírito. A hora que você conseguir fazer isso, você vai conversar com um autista de igual para igual. Se você não deixar isso para fora, você não vai conseguir nunca. Esse é o princípio básico. E tem que saber as limitações. Se você se esforçar, não desistir, não ficar preocupado com o que os outros falam, não comparar seu filho com os outros, as coisas vão melhorando. Porque Essa todo questão. pai de autismo pensa a mesma coisa. Se um dia eu faltar, como vai ser do meu filho? E essa Esse é o questão da princípio básico. comparação, principalmente com os neurotípicos, assim, é difícil, né? Mas a gente tem que tentar evitar, porque não vai ajudar, né? Cara, hoje, eu já chorei muito, já. Foi muito difícil pra mim, como médico, como neurologista extremamente tradicional. É o caso do Matheus. Cara, hoje eu sou grato. Esse moleque melhorou demais, melhorou minha família, melhorou todo mundo. Não, como eles ensinam a gente, Ensina né? muito. Como eles Eles são ensinam. puros, cara. É tudo tão simples pra eles, assim, a vida é muito simples pra eles, Eles né? são puros, eles são do bem. Voltando a falar da cannabis aqui, né? Porque quando a gente começa a falar de filho, vai embora, Vai né? embora. As comorbidades também podem ser tratadas com a cannabis? Assim, vamos por partes. Transtorno do processamento auditivo central. Não adianta você falar e a pessoa não interpretar direito. Você tem que fazer ou um BERA ou, dependendo da idade, um PAC, processamento auditivo central. Você trata com terapia de cabine, melhora, certo? As outras comorbidades, TDAH. Depois dos 6 anos, dificilmente você não vai usar medicações específicas de TDAH. Seja metilfenidato ou a Ritalina LA, é o Concerta, que depende do tempo de ação, ou a lisdexanfetamina, que é o Venvance. As outras patologias, ansiedade, depressão, às vezes você precisa usar remédios tradicionais. Onde entra a cannabis nisso tudo? No meu ponto de vista, a princípio como uma ferramenta alternativa e acessória à medicina tradicional. Com a experiência, com inúmeros pacientes que eu tenho do autismo, hoje eu consigo substituir os medicamentos alopáticos pelo CBD, propriamente dito, ou um óleo full espectro, assim seja, Desmamar completamente? desmamar completamente, muitos pacientes. E, na verdade, muitos pais me procuram para isso. Esse é o objetivo principal. Doutor, eu quero tirar esse remédio do meu filho. Eu falei, opa, peraí, vamos fazer seu filho render bem na terapia, mesmo com os 2 medicamentos associados, depois a gente vai tirar. E acaba dando certo. Assim, então é uma estratégia, né? Começa usando ali, associando, e depois consegue ir Ó, tirando, né? para você sabe como eu trabalho. Para você ter resultado na cannabis, primeiro, a família tem que ter seu contato. Não existe dose por quilo, dose por peso, não é o mesmo óleo que funciona para todo mundo. Tem que ser escolhido a dedo. E às vezes o plano A não dá certo, você tem que usar o plano B, tá? Você senta com a família, tem um diagnóstico, certo? Você traça uma estratégia terapêutica. Você traçou uma estratégia, você minimiza os erros, aumenta os acertos, para que você atinja o objetivo lá no final.
Qual o objetivo no tratamento do autismo? Melhora do neurodesenvolvimento. Como a gente percebe isso? Regular o ciclo sono-vigília, diminuição das estereotipias, diminuição da impulsividade, diminuição das autoagressões, melhora da interação social. Entendeu? Sim. Doutor, e existe uma idade, assim, mínima para começar o tratamento com a cannabis? Eu pergunto isso porque hoje eu fiquei sabendo de uma história de uma amiga que teve uma bebezinha prematura e ela foi diagnosticada com paralisia cerebral e ela tem, se eu não me engano, 4 ou 5 meses e a mãe tá, assim, né, querendo buscar alternativas. Cara, mano, nesse caso específico que você tá falando, não. Não tem idade. Aham, Mas no autismo, você tem que ter um cuidado, no meu ponto de vista, até os 2 anos. aham. Até os 2 anos, para você entender direitinho, fechar um diagnóstico completo, traçar a estratégia terapêutica adequada, eu Mesmo, seguro os 2 anos. mesmo com óleo sem o THC? Poucos pacientes eu tenho, para não dizer raros, eu tenho menos de 2 anos. Uhum. Não chega para mim. Eu sou neuroadulto que, por circunstâncias da vida, eu fui Sim. fazer pós em autismo, TDAH, etc. Entendeu? Uhum. Então, a partir de 2 anos é uma idade mais segura, né? Aí na minha, não tem uma idade, não tem um protocolo específico para isso. Depende do caso. Exatamente. Teria que analisar e tudo, né? Porque tem crianças que são atrasadas, cara. É aquela fase. A pior coisa que você pode ouvir do pediatra, não, tudo tá no seu Mas tempo, a daqui a questão pouco que, vai assim, falar. nesse caso, a criança começou a ter crises convulsivas. Não, aí não. Aí não. Aí tem muda a indicação. história. A indicação de cannabis em epilepsia é epilepsia de difícil controle. Uhum. Você usa pelo menos 2 associações de 2 medicamentos em dose máxima, não funciona, você entra com CBD. Aí sim você tem um protocolo de dosagem. Você usa entre 5 a 10 miligramas por quilo de peso. E em relação ao THC, tem alguma regra, assim, quando usar, quando não usar? Ó, o grande problema do THC, o grande mito que tem, futuramente poder desencadear um quadro de esquizofrenia, de psicose, etc e tal. Sabe-se que o protocolo canadense diz que até os 25 anos de idade, está se formando a cognição. Nossa. 25. O protocolo canadense recente diz isso, tá? Mas numa criança extremamente agitada, já com comprometimento cognitivo importante, eu acabo usando o óleo full espectro para dar uma potencializada, melhorar o comportamento, potencializar o óleo, assim, vamos dizer. E quando você não usa o óleo com THC? Cognitivo preservado. Não uso. Exceto que mesmo com o cognitivo preservado, o pai e a mãe chegam, doutor, já tentei risperidona em dose máxima, aripiprazol em dose máxima, ele bate em todo mundo, ele se morde, fica batendo a cabeça na parede. Aí o pai e a mãe falam, doutor, a gente precisa resolver isso. Eu sigo sempre a mesma coisa, assim, eu prefiro devagar e sempre do que começar em dose máxima e bater o carro, é bem assim. Então, às vezes você começa com isolado, CBD isolado, depois você passa para o broad espectro, às vezes você passa para o full espectro, daqui a pouco você está vendo que você está usando óleo 1 para 1, metade CBD, metade THC. Óbvio que, com as novas moléculas descritas aí, CBG, CBC, CBN, você consegue segurar mais o THC. Ah, tá. Dá para modular. Isso que Dá. eu ia perguntar também. Quando usar, quando associar esses óleos, todos esses tipos de moléculas? Na verdade, o CBGA, que é a farmácia, é a mãe de todo mundo. Dele sai todos os outros, tá? Até hoje, o que a gente sabe, falando em estudos definidos assim direitinho, é sobre o canabidiol isolado, tá? Sabe-se muito bem que o canabidiol isolado funciona com a velocidade de 100. E o full, mais ou menos um bom full, com a velocidade de 500. 5 vezes mais potente. O que é um bom full? Espectro. A hora que você vai ler como você sabe, hoje tem 30 marcas. Tem Acceleration, tem a Green Care, etc e tal. Você pega e lê o certificado de análise. No certificado de análise não tem que ter só 99,7% de CBD e 0,3% de THC.
No meio disso tem terpenos, flavonoides, CBC, CBG, CBDA, THCV, CBN, etc e tal. A somatória de todos esses fitocannabinoides é o chamado efeito entourage, efeito cascata. Isso potencializa o óleo. Ou seja, essa somatória você atinge resultados melhores. Explica um pouquinho para quem está assistindo pra gente o que é o efeito entourage. O efeito entourage funciona da seguinte maneira. Uma substância sozinha atinge uma velocidade de 30 por hora. 10 substâncias juntas atingem a velocidade de 500 por hora. Só que você tem que ter um controle maior. O que eu quero dizer com isso? Hoje, com bons óleos broad spectrum, você atinge bons resultados. E sem o THC, né? Sem THC. A propósito, vamos explicar então para o pessoal a diferença entre os tipos de óleo, né? Full spectrum, isolado, broad spectrum. Hoje, basicamente, nós temos 3 tipos de óleo. Basicamente. O canabidiol isolado, que é apenas uma molécula. O óleo broad spectrum, que teoricamente são todos os componentes da planta, que hoje são mais de 500 componentes químicos, menos o tetraidrocannabinol, que é o THC. E o full spectrum são todos os componentes da planta e, segundo a nossa legislação, até 0,3% de THC. E eu, Vitor, e acredito que outras pessoas, ainda temos uma carta na manga que é um óleo mais rico em THC. Seja 4:1, 3:1, até 1:1. Existem casos de autismo severo que você tem que usar o óleo 1:1. Doutor, e assim, na verdade, acho que a maioria das pessoas só conhece, assim, ou só ouviu falar em CBD, canabidiol, em THC, e não conhece muito os efeitos, por exemplo, do CBG e do CBN. CBG e CBN. CBG eu acho que vai ter um papel fantástico aí no futuro. Eu acho que talvez ele até substitua o CBD. Sério? Meu ponto de vista é esse. Os estudos novos, ele atua em todos esses... Ele potencializa a produção de anandamide 2-AG, ele atua nos receptores de célula e receptores de membrana. Tá? Basicamente, melhora do cognitivo, melhora comportamental, e em adultos também melhora de dor crônica, muito usado câncer, assim por diante. Nossa, me ajuda muito com enxaqueca. Tá, o CBN para mim é mágico. O CBN nada mais é que o THC envelhecido sem o componente psicotóxico. Então, aquele menino que tinha muita dificuldade de dormir, se queria dar um óleo THC forte, você pode usar o CBN. Ou combinado com o CBD, ou até o CBN isolado. Então, o CBN para mim é... Nossa, eu gosto muito também. Dá uma qualidade no sono, assim. A hora que eu vou olhar o certificado de análise, eu não vejo só se não tem metais pesados, se está livre de agrotóxico, etc e tal. Eu vejo quanto tem de CBN, de CBC e CBG. E terpenos, principalmente. Sim. Doutor, e essa última proibição aí da Anvisa da importação de partes da planta, o que você acha? De flores? Acho que está totalmente correto. Sou totalmente contra isso. Explique por quê. Eu acho que, assim, uso recreativo e agora, como dizem, uso social, cada um faz o que quer da vida, cada um faz o que quer da sua vida. Só que eu acho que você não trata ninguém. Como eu vou prescrever? Enrolar um baseado e fumar 3 vezes ao dia. Cara, eu sou médico, eu dependo do meu CRM, eu devo respeito ao CRM. Eu provavelmente vou levar pedrada falando isso, mas eu sou totalmente contra isso. Não prescrevo flor, nunca prescrevi flor e não vou prescrever flor. A não ser que as coisas evoluam muito e assim por diante. E entendo que existem pessoas que precisam de flor, porque 9% das pessoas podem criar dependência do THC. Isso existe. Tá? O protocolo canadense mostra isso. 9% das pessoas podem ficar dependentes do THC. E precisam disso. Mas existem outros médicos que são mais adeptos a isso. Tem pessoas que me procuram para isso. Eu indico alguns colegas, que eu não vou citar o nome aqui, que sabem prescrever e prescrevem muito bem. Só que no Brasil é proibido vaporizar. Vaporizador é proibido. Entendeu? Como você vai prescrever? Verdade. Não tem como, e a é pessoa ilegal. que ela usa o fumo, doutor, se ela precisa fazer um tratamento com óleo, ela não vai ter... Eu tenho muito paciente assim. Como é que funciona? A maioria dos pacientes, assim, pessoas bem-sucedidas, que a esposa, geralmente homem, tá? Que o cara fuma em excesso, e aí casa, nasce o filho, a esposa começa, não quero que fume em casa, assim por diante. Aí o cara chegou, doutor, minha esposa tá brigando comigo, eu preciso parar de fumar. Esse cara não adianta você dar óleo, não adianta você dar CBD isolado, broad spectrum, full spectrum. Você vai ter que dar um óleo rico
em THC inicialmente, que só tem isso Nem em se ele fizer associação. assim, tipo um detox, sei lá. Não consegue, Não? não consegue. Você tem que dar um óleo rico em THC. Primeiro você tem que tirar o hábito do cara de fumar. Uhum. A partir do momento que você tirou o hábito do cara de fumar, óleo rico em THC. Aí você começa a fazer uma transição gradual. Se é um óleo 10 de THC para 1 de CBD, depois de um mês você já passa para 8 de THC e 2 de CBD. Depois você já está 1 para 1. Aí você vai aumentando a quantidade de CBD e tirando THC. Isso vai anos. Mas você consegue. E o fumo, né, doutor? Fumo é fumo de qualquer maneira. Faz mal. Você tá. Quando você fuma, você tem pico de dosagem, né? Quem fuma, na verdade, procura o efeito THC, o efeito psicotóxico, ficar de boa, sentir aquela tranquilidade. É isso que todo mundo procura quando fuma. Só que algumas pessoas, isso a pessoa para de trabalhar, tem alterações comportamentais, fica agressiva, etc e tal. É um vício, acaba virando um vício. E você não vai conseguir acabar com isso do dia pra noite. Você tem que traçar uma estratégia, às vezes é um ano, cara. Então você pega um cara que fuma 5, 6 por dia. Você não vai conseguir parar, você vai parar. Tem pessoas que conseguem, tá? Mas é muito mais fácil você fazer uma transição gradual com o apoio da família do que chegar pro cara, ó, para aí, não tem outro jeito, entendeu? É assim que eu consigo. Eu não consigo nada na marra, Manu. Só consigo no jeitinho. É assim que meu jeito de trabalhar. Que bom. Doutor, e assim, a gente fala muito, quando a gente fala em autismo, a gente pensa em criança. Mas aquela criança, ela cresce. Seu filho está crescendo, né? Como é que é a sua conduta? Você tem muitos pacientes adultos, adolescentes? Cara, Como é eu a sua acho que eu conduta tenho com uns eles? 30 pacientes adultos. Vamos falar adulto aí a partir dos 18, tá? Uhum, Tem uns 30. E o grande problema desses adultos que chegam em mim é que descobrem que tem um diagnóstico tardio, uhum. tá? E que com as redes sociais, com maior aumento de informações e até maior procura e facilidade, todo mundo tem o celular, o computador hoje, as pessoas começam a se ligar, pô, por que eu sempre fui tímido? Por que eu nunca fiz amizade? Por que eu tenho dificuldade de me relacionar? Por que eu não consigo manter amizade? Aí é muito difícil fazer um diagnóstico hoje de adulto que Sim. nunca se tratou. E principalmente os caras que deram bem na vida. Uhum. Aí você tem que fazer uma avaliação neuropsicológica. Aí a cannabis funciona bem demais. Que Isso que eu ia o perguntar. autista adulto, ele é um cara Até ressabiado, ele tem medo de se relacionar, ele tem medo de tudo. A cannabis dá um slow, devagar. Opa, deixa eu conhecer a vida, deixa eu sentir como é que é, deixa eu ver como é que eu posso me divertir, como eu posso relacionar, eu quero namorar, eu quero ter família, eu quero ter filhos. Entendeu? A cannabis deixa a pessoa mais assim. Até porque não tem muita terapia para adultos, assim, né? Muitas opções. E nem pessoas especializadas em terapias para autistas adultos também. Não tem. Não tem, E né? hoje o grande cuidado que a gente tem que ter é pessoas que não têm autismo e querem ter autismo por benefício. Meu Deus. E isso prejudica os nossos filhos e as pessoas que precisam disso. Isso está acontecendo muito, Tá acontecendo infelizmente. muito. Eu já vi uma onda dessa aí no TikTok, das pessoas, principalmente adolescentes, se autodiagnosticando porque viu um vídeo sobre sintomas e não sei o que. É complicado. Ó, se você olhar o DMS-5 hoje, numa criança tímida com uma maniazinha ou outra, se enquadra no transtorno do espectro. E não é assim. Tem pessoas que são tímidas. Tem pessoas que têm dificuldade de olhar nos olhos. Mas não é por isso que essa pessoa é autista, entendeu? Doutor, e como é que você vê, assim, esse mercado da cannabis medicinal nos próximos anos? Eu acho que a gente só está começando. Só que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Infelizmente, tem muita gente. Felizmente, tem muita gente boa prescrevendo. Só que, infelizmente, tem muita gente irresponsável prescrevendo. Eu pego muitos pacientes que o médico passa, ó, toma 3 gotinhas, 3 vezes ao dia e volta daqui 2 meses. Cara, o segredo do sucesso na cannabis é o contato, é falar com a família uma vez por semana no mínimo. E aumentando a dose gradativamente, Ainda tem isso. dá É muito segurança pra difícil mãe. você ver um médico que faz o que o Dr. Vitor faz. Não, e cansa. Ele, não imagino. E cansa. Ele dá o contato pessoal dele e os pacientes falam, doutor, aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Né? E são muitos pacientes, são o quê? Tem mais de 1.500 pacientes. Mais de 1.500 hoje. Não pacientes. digo autista. Tá? Autista é o que mais tenho. Aham. Deve ter uns 400 pacientes. Só no Amapá deve ter uns 200, Nossa, 250. é verdade. Que é um lugar que eu gosto muito e vou com todo prazer, diga-se de passagem. E aí tem que estar em contato, né, doutor? Porque é muito individual. Não tem como ter sucesso na cannabis medicinal sem ter contato.
E eu digo contato é o médico com a família. Não é os representantes de laboratório para a empresa que acertam a dose. Porque 90% hoje faz isso. Você me conhece, quem me conhece, um monte de gente vai estar vendo, sabe. Eu respondo por áudio para saber que sou eu. Aham. Não, assim, tem que ter disposição, né? O médico tem que ter essa disposição para ser acessível a esse ponto para a família. Não é qualquer médico que faz isso. Você não pode ficar cobrando uma consulta a cada 30 dias para subir 2, 3 gotinhas, cara. Eu sempre estabeleço assim, mais ou menos. Você vai comprar óleo, vai chegar na sua casa, conta 2 meses. Me dá 2 meses para subir aos poucos. Não deu? Vamos sentar e vamos conversar. Vamos pensar numa estratégia diferente. Então, tem isso também, né? Muitas famílias começam e fazem, acabam errando de alguma forma, na forma de administrar a medicação para a criança e acha que não está dando certo. O significado de cannabis é equilíbrio, mano. Você não consegue ser equilibrado do dia para a noite. Nós produzimos cannabis, sistema endocannabinoide, anandamida 2-AG. O autista tem isso desregulado. Os fitocannabinoides, que é o que vem de fora, CBD, THC, CBG, CBN, CBC, eles têm um impacto inicial que dá uma melhora comportamental. Mas com o passar do tempo, com os meses, com os anos, traz o equilíbrio interno. Aí você vê melhor. É mais ou menos isso. Doutor, você já está dando aula porque tem que dar, né? Porque Não, tem que ajudar a capacitar esses médicos. A gente tem curso. Então fala aí do seu curso. Nós estamos fundando agora o IPCAN, que é o Instituto Paulistano de Cannabis Medicinal aqui em São Paulo. Vamos lançar um curso, está prestes a lançar, não quero antecipar aqui. Não, já dá o spoiler aí, porque com certeza devem ter muitos médicos assistindo a gente, né? E é bom, por exemplo, quem está assistindo e tem um médico, já indica para o seu médico, olha, aquele médico lá vai dar Hoje, um mano, curso. tem assim, inúmeros cursos para médicos, assim. Tem cursos que eu tenho orgulho de falar que eu fiz o ICAM, tá? Que é um curso totalmente amplo, que fala de genética da planta até a prescrição. Só que hoje, 90% dos médicos, para não dizer 100, não tem a paciência que eu tive de assistir 22 aulas, fazer 3 cursos seguidos, participar de uma live por semana, etc e tal. A pessoa quer o quê? O sistema endocannabinoide funciona assim, os óleos que tem funcionam assim, como eu prescrevo, quais os efeitos colaterais, até que dose eu chego, quando eu mudo, quando eu paro, quando eu troco. Uma coisa muito entendeu? Uma coisa mais imediata, prática e né? objetiva. Esse curso nosso vai ser mais voltado para isso, entendeu? E assim, você faz o curso. Nenhum médico que prescreveu cannabis tem segurança para prescrever cannabis no começo. Quando eu fui fazer o curso da Wicam, eu já tinha 300 pacientes. Nossa. O que a Wicam me trouxe? Segurança e usar o THC. Aí eu vou voltar a fita. Vai passando o tempo, você vai estudando. Hoje, com as novas moléculas, você consegue usar menos THC. Ou usar só o full. Quando eu digo usar menos THC, é não usar óleo rico em THC, 1 para 1, etc e tal. É usar um óleo full e associar um CBG isolado, um CBN isolado. Um CBG durante o dia, o CBN durante a noite, entendeu? Economizar o óleo. Acho que para trabalhar com a cannabis medicinal tem que querer muito, tem que ter muita empatia também, né, doutor? E às vezes, eu falo porque eu conheço, né, médicos assim que até já ouviu falar bem sobre cannabis, mas não quer se aprofundar porque tá ali, né, eu prefiro na o zona de cara conforto. que fala mal do que o cara que prescreve errado. Porque esse cara ferra com a medicina moderna que tá chegando, que pode solucionar um monte de problemas. Ótima colocação. Não, eu prefiro aquele cara, isso não presta, isso não funciona. É melhor o cara ser ignorante do que o cara fazer de uma forma inadequada. O ideal seria o cara falar, eu não sei, mas tem gente que sabe e procura. Mas médico também é difícil isso, né? Doutor, eu faço algumas perguntas aqui para os convidados que vêm. E uma delas, essa vai ser super fácil para você. Se você tivesse que convencer uma pessoa que tem muito preconceito, que fala, não, cannabis nunca vou dar pro meu filho. Assim, se você tivesse que convencer rapidamente, assim, poucos segundos, poucos minutos, o que você falaria? Pô, tu dá risperidona que aumenta o peso, atraso menstrual, dá ginecomastia, dá parkinsonismo secundário, pô. Tu não vai dar um CBD, um broad spectrum, até um óleo full spectrum. No meu ponto de vista, é muito mais seguro. E com certeza também falar, né, do seu caso pessoal, né? O pessoal sabe, né? O pessoal acaba perguntando.
Eu só falo se a pessoa perguntar mesmo. Geralmente eu não falo, né? Aham. E, e eu acho que a pessoa não tem que se ver o meu caso. A pessoa tem que aprender com as próprias pernas, entendeu? Eu acho que a grande vantagem de você ter o contato próximo com o médico Uhum. é a família ficar segura. Você hoje, você sabe se o Wesley não estiver dormindo à noite, você tem coragem de aumentar 3, 4 gotas de CBN. Você não Sim, precisa falar comigo. sim. Porque você já tem segurança. Eu te dei segurança pra você fazer isso. Mas no começo você não tinha medo de aumentar 2 Sim. gotinhas? É complicado. Doutor, e acontece muito também, por exemplo, você começa tratando ali o filho, a criança, depois de repente já vê ali que tem que começar a tratar a família, a mãe, o pai, a ansiedade, alguma coisa assim. Caraca, nesse caso, eu vou te dar um exemplo de casa. Minha mãe é muito mais forte que eu. É, Todas somos. minha esposa que segurou a bronca. Geralmente, sempre uma pessoa mais forte. Sim, Quando aconteceu o problema do Matheus, eu falei assim, eu preciso trabalhar para pagar as contas. Minha mulher foi firme. sim, Hoje a gente tá colhendo os frutos. que legal. Juntos, né? Porque a maioria também se separam. Geralmente, às vezes, filhos especiais, em vez dos casais se unirem, acontece uma separação, que isso é totalmente prejudicial. Uhum. Conselho que eu dou para os pais de filhos autistas: nunca discutam, nunca briguem na frente dos seus filhos. Isso deixa cicatriz. E difícil de ser retirado depois. Mas então, doutor, por exemplo, a mãe Eu chega. já fiz isso, tá? Aham. Eu já briguei com a minha esposa na frente do meu filho, já cometi esses erros, acho que como nós todos. Mas hoje eu nem posso fazer isso, senão minha mulher bate em mim, né? Mas a gente não faz mais. Ai, que bom. Mas então, quando chega o paciente, assim, com aquela mãe que tá cansada, que tá exausta, e você percebe isso, tem como ajudar aquela mãe também? Eu Porque, acho assim, que é aquela questão, né? Quem se cuida também precisa ser cuidada. Se você não colocar na cabeça de quem cuida que ela é capaz de cuidar, que o combustível dela é o filho dela, é a melhora do filho dela não vai melhorar. Às vezes tem que tratar a mãe primeiro. Não, com Às vezes chega certeza. a mãe Esse é o ponto. Às vezes chega uma mãe totalmente deprimida, eu olho o filho, tá fazendo todas as terapias, eu olho a mãe lá triste, chorando, pensando daqui 20 anos, eu falei, pode parar. Uhum. Vem cá. Vamos conversar com você, vamos tratar. Às vezes, não estou falando de cannabis, tá? Cannabis é alternativa terapêutica, uma ferramenta acessória. Um antidepressivozinho, doses baixas, a mãe já cria aquele ânimo, começa o filho a melhorar, as coisas evoluem. Então, para o nosso filho estar bem, a gente tem que estar bem, porque eles percebem isso. Verdade. Doutor, para finalizar, cannabis, droga ou remédio? Os dois, Por quê? cannabis medicinal, cápsulas, comprimidos ou spray, pomadas, gel, tá? Óleo. O óleo é o principal, o óleo é a cereja do bolo. Eu Vitor, óleo. Uhum. Uso creme, pomada para atletas, essas coisas, contusões, etc. Cápsulas, muito bom, depois que está estabilizado. Porque aí, durante o dia, a mãe não precisa pingar lá 20 gotas, ainda mais se for uma dose alta. É lógico que você perde um pouco da dosagem com a cápsula, então você faz um cálculo maior. Agora, cara, não dá para você saber o que a pessoa fuma, de onde é a procedência, etc e tal. Hoje acabou de aparecer nas redes sociais, não sei se vocês viram, a não condenação à posse de uso de cannabis. Já 4 ministros votaram e os 4 foram a favor. Não sei se isso é certo ou se é errado, não cabe a mim julgar. Mas eu acho que pode ser visto como os dois. Cannabis pode ser remédio e também pode ser droga. 9% de pessoas que fazem uso de cannabis pode ser dependência de THC. Doutor, muito obrigada, né, pelos seus esclarecimentos. Foi muito bom. Um dos nossos melhores episódios aqui. Quero te agradecer muito e já deixar o convite para próximas vezes para a gente falar muito mais sobre várias patologias. Valeu, Tá bom? Manu. Obrigada. Fico feliz de estar aqui e compartilhar minha experiência nisso. Fico feliz porque você viu com o Enzo como funciona e as crianças dão uma pá todas, assim, a melhora que você grava, tudo, eu acompanho também. E espero contribuir, continuar ajudando e espero que eu nunca perca esse espírito de continuar dando energia para os pais, para mães, acreditar, não perder as Vai esperanças. continuar e assim, doutor, 100%. sabe por quê? Não, Porque não perco. Eu não, tem não muitas posso. famílias que são muito gratas a você, a mim, Não. inclusive. E assim, Não, isso- tem uma gratidão eterna e isso com certeza vai trazer muitos, como é que eu posso falar?
coisas boas pra sua vida, vai atrair coisas boas Eu pra acho sua que o vida. médico, Muita ele- gente querendo seu bem. eu acho que o médico, cara, ele tem que conter suas emoções também. Porque o que que todo mundo precisa de dinheiro, cara. Ninguém é hipócrita, tá? Mas você trabalha o dia todo, aí você chega às 6 horas da tarde, te liga a mãe, doutor, meu filho começou a falar, meu filho tá indo bem na escola, passou na prova, etc. Pô, você tem energia pra trabalhar outro dia, assim vai, entendeu? Verdade. Muito obrigada, doutor. Valeu, obrigado, Manu, pelo convite.